tarde, queridos telespectadores. Está começando mais uma edição do programa Convívio Religioso para o ano 2023. Este dia, um dia que eu chamo de um dia especioso. Tenho aqui três convidados, dois são cristãos de diferentes igrejas e mais um muçulmano. Teremos aqui como tema do dia de hoje a morte e o destino do homem após a sua morte. Eu com esses três convidados que estaremos aqui nos estúdios da MTVMZ, que estaremos a debater e até chegarmos a um consenso em que, querido telespectador, poderá a partir daqui entender qual é a finalidade da vida do ser humano. Há uma grande necessidade ainda agora você se preparar para poder fazer uma aliança, para poder se conectar com Deus, de modo que quando chegar ao fim da sua vida, você saiba qual é o caminho em que você irá trilhar, porque é em vida em que nós temos que preparar o nosso caminho. E eu estarei aqui convidando os meus ilustres, por favor, podem entrar nos nossos estudos e acomodem-se. O chefe, estamos aqui com essas três cadeiras, exatamente, pode se acomodar, por favor. Cada um dos convidados poderá dizer o seu nome, a sua representação e a denominação com a igreja a qual estou. Começaria por o Sheikh Pedido. Por favor, boa tarde. Como está? Bem, Graças a Deus. Vem do Conselho Islâmico, não é assim? É o Conselho Islâmico, da Mesquita Al-Sunnah. Muito obrigado, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pastor Maia, boa tarde. Meu nome é João Gimel, não tenho nada. Exatamente. Sou da igreja pentecostal da promessa de Jesus. Pentecostal começa De Jesus. a promessa de Jesus. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Sem seu nome. Eu sou José Jaime 30, Exatamente. venho da Igreja Amor de Jesus, Exatamente. visita no bairro da Maria da Expansão. Muito obrigado. Então, querido telespectador, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal MTVMZ, acessando a partir do YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sino de notificação para que seja a primeira hora e os primeiros minutos a receber a todas as informações da MTVMZ, especialmente no seu programa Convívio Religioso. Eu com esses três convidados que estaremos aqui a falar em torno da morte e depois o destino do homem. Muito obrigado, meus queridos convidados, por terem aceito o nosso convite. Na verdade, falar da morte, eu penso que é uma questão um pouco complicada, visto que muitos de nós não temos na consciência do que seja isso e qual seja a finalidade. Então, importa que nós possamos trazer esta verdade, começando mesmo pelo din Islã, e estamos a ver aqui também a religião cristã, mas que são também diferentes denominações. Então, a primeira pergunta seria: o que é exatamente a morte? Na sua íntegra, nós precisamos explicar aos nossos queridos telespectadores o que é isso, de modo que, através dessa informação, eles já possam mudar de vida e de consciência, a entender exatamente o que aquela morte é, para poder ter esta graça, esta oportunidade de poderem se preparar para a nossa vida. Então, começaria pelo Sheikh Pedido. Para o din Islâmico, não é? Os princípios do din Islâmico, aquilo que vocês têm aprendido, por favor. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Primeiro lugar, agradecer ao Allah Subhanahu wa Ta'ala pela oportunidade que nos deu para aquilo estar mais uma vez, aliás, sendo pela primeira vez, Exato. agradecer a TV que nos convidou para irmos debater mais um tema religioso. Obrigado. Nós é que agradecemos. Na verdade, falar da morte
é um tema muito importante. Exato. Que requer um tempo tão longo. Não sei se vamos dar ao tempo de nós explicar exatamente o que é isso da morte, mas em geral, em poucos minutos que nós temos, vamos tentar trazermos o que é a morte exatamente. Se nós vamos entrar nas definições científicas, nós podemos tentar encontrar várias formas de definir a morte. Existem alguns que dizem que a morte não exatamente a separação do corpo e da alma. Isto é, quando a alma sai do corpo de alguém, aí o corpo fica sem vida. Isto denomina-se a morte. Mas, indo diretamente para não levar muito tempo, na nossa religião, quando se fala da morte, não é exatamente o fim de uma vida e o começo de uma outra vida. Isto é, quando alguém perde a sua vida, deixa o dunya, este mundo, e vai começar a segunda ou a outra vida, que é a vida do kabur, na sepultura. Então, isto é a definição consoante da nossa religião. É o fim de uma vida e o começo de uma outra vida. Exatamente. Muito obrigado, chefe pedido. Pastor Maia. Sim, quero agradecer a Pastor Maia, não é? Pastor Maia. Muito obrigado. Eu gosto, desculpe-me, pastor, eu gosto de chamar por aquele apelido, porque é mais fácil assim, não é? Pastor Maia, sim, sim. E quero agradecer a Deus pela oportunidade e saudar a todos que trabalham nessa comissão. Muito obrigado, gente. E desejar ainda sucessos no trabalho, mas quero mexer um pouco acerca desse tema, acerca da morte. A morte não é o fim de uma pessoa, mas segundo a Bíblia, a morte é uma preparação. Primeiro a pessoa morre e Deus prepara aquela pessoa a um destino. Destino para o inferno se aquela pessoa não era de Deus. Destino do paraíso. A morte é uma mudança de uma maneira de viver. Viver espiritualmente como anjos. E aqui, até antes da pessoa morrer, segundo a Bíblia, segundo o Coríntios capítulo 5, não fala acerca um pouco da morte, explica bem acerca da morte, se uma pessoa morrer, aonde vai. E depois dessa pessoa morrer, o que é que vai ganhar? Então, a morte não é o fim, mas a morte é uma preparação. Deus prepara aquela pessoa para juntos eles se encontrar em um lugar. Amém. Muito obrigado, pastor Maia. Irmão 30. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade e, como dizia o pastor, que desejamos que a televisão tenha muito sucesso e os debates possam continuar. Muito obrigado, nós agradecemos. Sem me alongar, a morte, como estava a dizer também o Shen, que é uma separação entre o corpo e a alma, isso é cientificamente. Cientificamente. Sim. Mas religiosamente, nós, os cristãos, nós cremos pela fé que o destino da morte ou o preparo da morte é pessoal. Deus não vai escolher para um ser humano qual será o seu destino, mas o homem, nesse caso, é que escolhe o seu destino. Para nós cristãos, nós sabemos que existe um termo chamado eternidade. Então, todas as pessoas que morrem, elas vão para a eternidade, seja uma eternidade com Deus ou uma eternidade para o inferno, mas tudo é eternidade. Resumidamente, que é a morte. Muito obrigado, irmão 30. Falar da morte e das suas definições cientificamente e religiosamente, não é? Segundo o Din Islam, segundo o cristianismo, eu penso que não foge muito, não é? Como a semelhança. Então, importa que nós detalhemos aqui qual é o princípio, qual é a gênese, onde é que surge a morte, exatamente. Porque nós podemos falar da morte, mas não sabemos onde é que vem esta morte,
como é que aconteceu para existir amor? Eu queria começar com o pastor Maia, aliás. A gênese da morte, o princípio. A morte, se nós vamos entrar segundo a ciência. Desculpa, pastor. Não estamos vedados, se trouxe, por exemplo, se eu tiver o seu namorado, não estamos vedados. A Bíblia, exatamente, temos acertado. Depois de Deus criar os céus e a terra, Exato. Ele criou o homem, deixou no jardim do Éden. Mas o propósito de Deus, o agenda, o princípio de Deus, não há nenhum homem que pode entender. Okay. Mas se a Bíblia fala que depois do homem pecar, cometer pecado, então Deus puniu para a pessoa morrer antes de iniciar a morte. Deus puniu, é uma punição que Deus fez para o homem. Okay. Então, a morte, exatamente, é uma das iniciou através do homem pecar. Então, surgiu a morte para Deus punir aquela pessoa, para aquele homem se arrepender, se por caso. Então, a morte começou aí mesmo, punição. A morte é punição do homem. Desculpa, pastor, estava a dizer que a origem da morte, Sim. ela surge quando o homem, quando Deus, ou seja, quando o homem peca contra Deus, Sim. Deus puniu O homem Quer dizer, temos que entender que a morte é uma punição. é uma punição. Segundo no livro dos primeiros, no livro de Gênesis, vamos ler aí depois do Adão pecar, capítulo 2, até capítulo 3. A Bíblia fala que o homem, quando comete pecado, Deus desceu no céu. Quando ele desceu, chama Adão responde, eis-me respondido. E Deus pergunta a Adão, por quê? Adão ali começou a pecar. Então Deus, por morte, o homem deveria morrer. Deus deveria amar aquele homem, purificar, limpar. Então, ao limpar Deus, a pessoa deveria morrer. Aquilo ali foi punição de Deus. A morte é punição. Então, essa morte existe vários tipos de morte. Existe morte espiritual e morte carnal, independentemente. Exato. Sim, mas a morte carnal física é uma punição. Deus pune o homem através da rebeldia. Através da rebeldia. Sim. Muito obrigado, pastor Maia. Irmão 30. Queremos aqui entender também a origem do pecado segundo a Igreja Evangélica Morte de Cristo, não é? Exatamente. Estávamos com o pastor Maia da Igreja a Igreja Pentecostal começa de Jesus. Por favor, mamãe. Aliás, igual a gênese da morte, com base lá no princípio da criação dos céus e da terra. Claro. Deus havia feito uma aliança ou um acordo com os primeiros homens, neste caso Adão e Eva. E nós, os cristãos, a Bíblia diz que Deus falou para Adão e assim como a Eva que poderiam comer de tudo que Deus havia colocado no jardim do Éden. Exatamente. Mas apenas não poderiam comer e nem tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Sim. Então, desde o momento em que o homem se rebelou, comendo a árvore que Deus havia proibido, aí ele ganhou a morte. Concorda, o pastor Maia estava dizendo que é uma punição, coincide com aquilo que o irmão 30 está a dizer. Acha que deve ser isso uma punição? Eu não sei em que contexto que o pastor diz punição. Talvez poderíamos perceber quando ele diz punição, o que é a definição de uma punição. Então, Gênesis segundo diz não, que é a Gênesis da morte, o princípio, onde é que deu início? Sim, para nós percebermos qual é a origem da morte, primeiro nós temos que saber que a morte
é uma criatura de Deus. Ok. Esta morte é uma criatura de Deus. A morte é uma criatura. É uma criatura. Quer dizer, é algo que o próprio Deus ele tenha criado. Ok? Exatamente. Exato. Assim. Então, sendo uma criatura, esta mesma criatura teve, aliás, a sua origem, só Deus tem que saber como é que ele criou da morte. Ok. Mas o propósito da morte é exatamente para vir, ou posso dizer, para vir recompensar a pessoa que irá lhe atingir esta da morte, o que ele fez neste mundo. Quer dizer, quando a morte lhe atinge alguém, esta pessoa naquele momento começa a receber o que ele fez neste mundo. Então, antes disso, nós temos que saber que Deus primeiro criou os céus e a terra. Exatamente. Depois disto, antes da nossa criatura, nós como humanos, haviam aqui criaturas. Aliás, essas não propriamente não existem, estamos a referir dos gênios. Então, quando Allah criou esses gênios e deixou aqui na face da terra, eles acabaram cometendo erros, eles se matavam entre eles. Então, quando Allah viu aquilo, pensou em criar ou em trazer nesta mesma face da terra um outro sucessor que é o ser humano. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, antes de criar este ser humano, ele chamou os anjos e explicou isso, que eu irei criar, eu irei deixar lá na terra um sucessor que possa vir controlar aquelas coisas que lá na terra estão. Então, quando os anjos ouviram isso, já com a mente de que os anjos, os gênios que lá estão na terra estão a fazer isso, os anjos colocam a questão a Deus, dizendo como é que Allah, como é que Deus, como é que irá criar um ser humano que, chegando lá na face da terra, irá criando o derramamento de sangue. Sim, porque eles tinham aquela noção quando eles estavam a ver, como é que eles estavam a viver. Exatamente. Okay. Mas Deus disse que não, eu sei porque eles estão a criar eu sei porque que vou criar o ser humano. Então, exatamente, é a partir daí que houve o surgimento do ser humano. Então, falando exatamente como é que a morte surge, é um pouco difícil de explicar isso. Exato. Mas eu queria um pouco discordar com o nosso irmão quando estava a dizer que o pastor? Exatamente, quando estava a dizer que a morte é uma punição. Ok. Eu não sei como é que passará a ser uma punição. Porque a morte exatamente é uma, como eu disse, é uma criatura. E esta criatura está, está dependente nas outras criaturas que possuem alma. Quer dizer, toda aquela alma que possui, todo aquele ser, aquela criatura que possui a alma, terá que provar isto. A morte é uma coisa que se deve se provar. Quer dizer, aqui na provação da morte, há algumas criaturas que vão sentir o sabor da morte e há algumas criaturas que vão sentir posso dizer, quer dizer, a morte existe momentos em que ele dói. Exato. E existem momentos em que ele não dói. Isto varia da pessoa para a pessoa, exatamente como é que a pessoa viveu no mundo. Quer dizer, se a pessoa viveu dedicando-se às ordens de Allah, às ordens de Deus, esta, obviamente, na hora da sua morte, ele terá que morrer como um crente. Quer dizer, já não irá sentir o dor. Então, se a pessoa viveu longe das ordens e das leis de Allah, seja a pessoa vai ter que provar o mesmo castigo da morte. Então, aqui não há punição para ninguém. Quer dizer, a pessoa escolhe que eu quero que a morte passe a ser como a minha punição, segundo eu estava a dizer, mas quero eu que não há punição nenhuma. Porque cada um escolhe. Sim. Pastor Maia poderá descodificar isso. Mas primeiramente vamos observar o primeiro intervalo, querido telespectador, não saia daqui porque ainda temos mais novidades e informações a respeito do tema.
Alegria em sua casa. Mas como é que você me encosta aqui? Casa, felicidade para sua família. Barras, atenção que o Barras vem da zona de casa, minhas irmãs falam de Barra por causa da roupa que eu usava em Luíscas. Então saiu Barras. Entretenimento no seu dia a dia. Falar e não falha nada. Dia a dia, notícias verdadeiras. Numa altura em que o número de acidentes rodoviários tinha-se registrado cada vez mais na província de Nampula e os sequestros de empresários em todo o ponto do país. Estamos a falar a partir de Nampula, aqui no bairro de Namutequiliwa, muito mais. Às vezes, eu acredito que eles vêm aqui, levam os ferros, fazem com que eles vendem os ferros, talvez compram algumas coisas, cigarros e drogas, talvez por aí em diante. Eu não tenho a certeza. Uma vez mais, boa tarde, querido telespectador. Voltamos ao nosso intervalo. Pastor Maria, por favor, eu peço para que possa descodificar em termos o pastor acabou explicando sobre o castigo, ou seja, a punição, certamente do castigo. Como é que a morte ela aparece como um castigo diante de Deus para o homem? Efetivamente, eu estava a dizer que a morte é punição. É como uma pessoa que quer ser um filho, ou dizer ser um filho, mais tarde ser um filho ser rebelde. Agora matou na escola secundária, começou a estudar lá, patrocinar tudo, e o filho ser rebelde. O pai que nem sabia da criança vai dar lição. Então, a morte, quando eu falo que é punição, se vamos entrar na Bíblia, existem alguns homens que não aprovaram a morte. Exatamente. E a morte não é punição. Por que esses homens não aprovaram a morte? Está aqui Elias, não aprovou a morte, foi arrebatado. Ele foi arrebatado, Com todo o seu corpo. Arrebatado esse processo? Arrebatado, desaparecer. Desaparecer. Fisicamente, exatamente. Não aprovou a morte. Exato. Enquanto a morte é destino, se a morte é destino, então todos iam aprovar a morte. Estamos a falar neste caso também o Elias, poderia aprovar? Sim, porque Elias também foi um homem. E não que foi um homem também não aprovou a morte. Também o nosso. Exatamente, foi arrebatado. Exatamente. E se vamos ler a Bíblia, esse é Moisés. Moisés não aprovou a morte. Apesar de a Bíblia fala que Moisés morou na montanha, mas ele não aprovou a morte porque ninguém sabe o cemitério de Moisés. Quer dizer, não foi sepultado. Exatamente. Por que a morte é destino e esses não aprovaram a morte? Então, a morte é punição. Quando Deus criou o homem desobedeceu a lei de Deus, Deus deveria punir o homem, porque a morte não é final. A morte não é o fim de uma pessoa, mas é uma preparação para a pessoa ir viver como anjos. Está querendo dizer, pastor, que a morte é um processo. É um processo. Se calhar de uma transformação. Sim. Não é? Sim. Eu não sei, entraria. Podemos ter a morte, quando eu falo que é uma punição, e quando o homem peca, comete pecado, é como uma pessoa ali na cidade, ir passear e vai apanhar lá porcos numa lama, vai levar aqueles porcos e vai levar, os porcos vão continuar na lama. Aquela pessoa que foi levar aquele porco ali vai ficar desapaixonadamente. Então, a morte, a pessoa quando Deus tomou decisão, porque Deus, a Bíblia, no Gênesis capítulo 1, tem uma passagem da Bíblia que diz que Deus criou a morte. Deus criou a morte. Certamente a palavra me fala que quando o Adão peca, Deus fala para Adão, você vai comer segundo o seu sabor. São castigos, primeiros castigos. O último castigo, Deus diz que o homem vai morrer, o povo voltará ao povo. Significa a morte é uma punição. Deus estava a punir o homem para mais tarde ele lavar o homem, continuar lavar o homem mais tarde, o homem continuar a viver com Deus. Pastor, essa pergunta vai para todos. Imagine, a morte de Deus, ele fala que o homem morreria antes que o homem pecasse ou depois do homem ter pecado? Depois do homem pecar e comer o
fruto que Deus tinha proibido com Adão. Então Deus fala para Adão, o pão voltará ao pó, o homem morrerá. Significa, esse espaço que Deus não falou, porque as primeiras condições que Deus criou, ele falou nos primeiros, no Gênesis. Deus criou isto no primeiro dia, até no sexto dia. O sétimo dia ele descansou. O sétimo dia ele poderia criar a morte. Mas ele não criou a morte. Então a morte ele foi falar depois de muitos anos, depois do homem viver acima de 30, 40 anos. Criou a mulher. Viver acima de 15, 20 anos. Mais tarde, quando o homem começa a pecar, Deus toma punição, toma conta. Então vocês ignorarão. Significa a morte é punição. Deus puniu o homem. Muito obrigado, pastor. Irmão Trinta, eu quero entender, já diz aí a palavra de Deus aberta, o homem, ou seja, Deus, ele tinha dito, ou seja, falou da morte para o homem antes do homem pecar ou depois do homem pecar? Só para nós, como estamos num espaço religioso, não estamos a seguir apenas com as palavras. Eu, na minha versão da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, estou a falar do Gênesis 3. Eu poderia apenas ler o versículo 3, mas para podermos perceber, será bom que eu leia os 3 primeiros versículos. Exatamente. E aí havemos de perceber se foi antes ou depois. Por favor. Sim. O versículo 3 de Gênesis, capítulo 3, no seu versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do corpo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então, essas palavras, essa declaração quer dizer que Deus já tinha instituído a morte antes mesmo da criação do homem. Então ele fala para o Adão, assim como a Eva: não tocareis esta árvore. Por que ele estava dizendo? Porque ele já tinha criado. O dia que tu criares, o dia que tu tocares da árvore e comeres dela, você vai morrer. Então ele não esperou primeiro ele a comer, depois instituir a morte. Não, ele disse que morreria assim que ela pudesse tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. Muito obrigado, irmão Trinta. Eu não preciso perguntar, não vou perguntar ao chefe pedido, porque eu estou a ver que a verdade é a mesma. Uma vez que o chefe pedido acabou afirmando que a morte Deus criou. Na verdade, na lista da criação, como citou o pastor Maiaia, não está lá onde Deus diz que o sétimo dia ou o terceiro ele criou a morte. Mas agora, concordo e está bem claro com aquilo que o pastor disse, que é uma punição. Creio que o chefe pedido tenha concordado isso. Uma punição, por quê? Porque Deus primeiramente criou. E aquilo que disse o irmão pedido agora está nos fazer entender que antes que o homem pecasse, Deus já tinha dito que se você fazer isso, você vai morrer. Então, neste caso, é aquilo que disse o pastor Maia, que é uma punição. Eu não sei, mas deve ser, mas também concordo com aquilo que disse o chefe pedido, que essa morte, porque temos que entender uma coisa aqui: se Deus diz que depois de fazer isso, vai acontecer isso, é porque esta coisa se criou antes daquilo, não? E ele coloca ali uma condição. Depois, sim, é uma condição, não é? Fazer isto, há de acontecer isto. Então Deus já tinha criado, mas claramente que não tenha postado na lista da criação dos céus e a terra e de todas as coisas como cita a palavra de Deus, não é assim? Então eu penso que toda a verdade aqui que veio para os nossos queridos telespectadores, eu penso que é uma única afirmação. Muito obrigado pelas vossas contribuições nesta segunda pergunta. Agora, a terceira pergunta, importa também sabermos
Eu não sei, vai haver com a correlação com que acabou citando o irmão 30, a questão, se foi a vontade de Deus, estamos a dizer que ainda mais dá para aquilo que disse o chefe pediu. Deus criou a morte. Não é? Agora, se Deus criou a morte, foi a vontade de Deus o homem pecar para morrer? Como é que é isso? Se não foi a vontade de Deus, então por que o homem passou a morrer? Vou começar mesmo pelo chefe pedido. Depois do chefe pedido, o pastor termina o motivo. Sim. Primeiro, nós temos que saber que nada que acontece sem a permissão de Deus. Nada que aconteça sem a permissão de Deus. Sim. Ok? A morte, ou posso começar dizendo, se é a vontade de Deus criar a morte, e que para que a pessoa venha morrer, é porque há um motivo. É porque há um propósito que este Deus quer com esta morte. Exato. Aliás, como eu dizia pela primeira vez, pela minha primeira intervenção, que a morte não é senão o processo de transferência, neste caso, a saída desta para a outra vida. Exatamente. Então quer dizer, você não irá se encontrar com Deus se não passar por este caminho, que é a morte. Exato. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, só falando deste de Adão e Eva, falando desta árvore, ele disse, primeiro ele disse, ordenou para que os anjos prostrassem perante este Adão e Eva. Exato. Mas acontece que o Iblis, o Shaitan, o Satanás nesse caso, ele negou prostrar-se diante de Adão. Ok. Quando o Satanás nega prostrar-se perante Adão, Deus disse, não sei se posso ler o verso. Pode. Sim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لم تعلموا. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo disse: de facto, Allah disse para com os seus anjos que eu irei criar na face da terra, irei deixar na face da terra um sucessor, que é o ser humano. Mas os anjos disseram: como é que irá deixar lá um ser humano, sabendo que ele irá fazendo na idade da terra, irá derramando sangue como os gêmeos estão a fazer? Deus disse: eu sei o que vocês não sabem. No outro versículo, Allah disse, depois de ter criado a este homem, disse: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: eu ordenei para os anjos que prostrarem diante de Adão. Isto é, depois de Adão ser feito, ser criado, dado a função, nesse caso, depois de ser dado a ordem. Então, Allah ordenou os anjos que prostrem perante a ele. Os anjos prostraram, exceto o Satanás. Então, este Satanás se orgulhou e negou prostrar diante de Adão. Então, quando o Satanás nega de prostrar-se diante de Adão, Allah disse que a partir de já você é um descrente, já não faz parte da nossa linhagem. Já naquele momento passaria a não pertencer à linhagem dos exatamente esses anjos, onde ele estava assim. Isto nos faz entender que antes este Satanás era uma criatura que estava nas ordens de Allah. Mas quando nega fazer a prostração diante de Adão, e aí começou a inimizade entre o ser humano e o Satanás. Então, depois daqui, Allah, depois deste
processo todo de Shaitan, o Satanás, ligar, prostrar diante de Adão, Allah disse para o Adão: Ya Adam, skun anta wa zawjuka al-jannah, vivam neste jardim você com a sua esposa. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث لم شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Vivam nesta fase, neste paraíso e gozam de tudo que nela contém, mas não aproximem aquela fruta que está ali. Mas no outro versículo, no outro capítulo, aparece Allah dizer o Shaitan da Satanás já foi expulso na linhagem de Deus, veio enganar o Adão que se você for a comer aquela árvore que Deus proibiu, você irá vivendo aqui eternamente no paraíso. Exatamente. Então, sendo o paraíso um lugar em que é o melhor lugar que não existiu aqui no mundo, o Adão, quando ouviu aquelas palavras, que se eu for a comer aquela fruta, eu estaria a viver aqui eternamente. Aí se enganou e daí o Adão, quando aproximou-se da árvore, aí enquanto ele, porque naquela altura já tinha, já estava com o seu vestuário. Então quando se aproximou daquela árvore, aí momentos depois descobriu-se de que eu não estou estava perfeito. Exatamente. E é aí onde o Adão foi expulso no paraíso e para a face da terra. Então, é mais ou menos isso. Sim. Ainda estamos na questão do que o Jean pedido explicou, se era a vontade de Deus para que o homem pudesse morrer ou não. Então, se não foi a vontade de Deus, então por que conta só para morrer? E pelo que estava explicado, o Jean pedido, dá para entender, eu não sei, não quero tirar dele, deve ser a vontade de Deus, como disse no princípio, de que tudo que acontece é a vontade de Deus. Significa, para o homem morrer foi a vontade de Deus. E quando essa questão falamos no programa passado, quando estamos a falar do pecado, mas importa nós falarmos ainda agora, porque estamos a dizer que a morte ela veio depois que o homem pecou, não é assim? Agora, outra questão, será que foi a vontade de Deus o homem ter pecado? A vontade de Deus? O homem ter pecado, ter comido daquela fruta do conhecimento do bem e do mal? Sim, como eu disse, que depois que o Satanás foi expulso na linhagem do céu, exatamente, aí começou a inimizade. Quer dizer, o Satanás começou a odiar aquela criatura. Aliás, muitos dos outros versículos, ele, quando foi perguntado por que você negou de prostrar-se diante de uma criatura que eu fiz com as minhas próprias mãos, Deus estava a perguntar assim. Então, o Satanás disse: como é que vou prostrar de uma criatura que eu vi a ser criada? Aliás, é uma criatura feita de argila, enquanto que eu fui criado a partir do fogo. Quer dizer, já ele viu como é o fogo ser mais elevado do que a areia. Então, esta foi a justificação de que eu não posso prostrar diante de uma criatura que eu vi a ser criada. Do que, aliás, ele talvez queria que fosse ao contrário. Sim. Muito obrigado, Chico Pedido. Vamos observar um brevíssimo intervalo. Não se alegre de ter. Olá, meus amores, aqui é a vossa querida super e mega fofalani, a Elisa Pungulani, apresentadora do teu programa Top MTV. Teu programa é esse que vem com muita animação, muita boa música e entretenimento acima de tudo. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, pontualmente às 16 horas, vai acontecer, hein? Quando for pontualmente 19 horas, estarei convosco nos trazendo o melhor de informação nacional e internacional. Fique atento a todas as informações do cotidiano da população de Nampula e da diáspora. Fique atento a nossas informações em todos os momentos. Olá, querido telespectador, como vocês já sabem, aqui a vossa apresentadora de eleição. O programa São nas Manhãs, que vai em direto a partir das 9 às 12 horas.
Fica atento porque eu realmente estou a pipocar e vou continuar a pipocar a sua vida. Ora viva, saudações extensivas a todo o território, aqui Telo Ferreira, o apresentador de Alerta Nacional. A nossa missão é trazer as informações de atualidade. Você que é nosso internauta, sempre fica ligado a partir das 2 horas de segunda a sexta-feira. Fique sempre ligado, não te esqueças. Bom dia a todas as crianças. Eu sou Rábia Cardoso, apresentadora do programa Sim da Infância. Olá pessoal de casa, aqui de Vila Oeste, apresentador do programa Marcas da Vida. O programa que entra todos os domingos, quando for pontualmente 15 horas até sensivelmente 16 horas. Aqui na MTV MZ, fica ligado e estaremos aqui a trazer muitas informações e conhecimentos acima de tudo. Até lá! Olá gente boa, aqui é o vosso boy Bandtry e aqui o grande homem aqui, o vosso carrito Sassão, e nós somos os homens do Sol Alegria, aqueles homens que sempre te trazem muitas, mas muitas pauladas aí nas vossas casas. Não se esqueça de acessar o nosso canal MTV MZ, acessando a partir do Facebook, YouTube e Instagram. Porque com a MTV MZ, juntos fazemos melhor. Boa tarde, mais uma vez, querido telespectador, voltamos ao nosso programa. Irmão 30, vou começar com o Irmão 30, depois vou terminar com o pastor Maia, por favor. Foi a vontade de Deus, o homem morrer ou não? Segundo a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, não vi o local onde está escrito que foi a vontade de Deus. E para mim não foi a vontade de Deus que o homem morresse. Ok? Sim. Foi a escolha do próprio homem que ele escolheu a morte, porque Deus fez uma promessa para o homem que viva neste jardim, usufrua de tudo quando eu coloquei menos esta árvore. Eu estou muito feliz de saber que também os muçulmanos sabem dessa verdade. Sim, o Sheikh citou essa verdade. Exatamente, de viver no jardim. Exatamente. E Deus instituiu que não podia tocar daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não foi a instituição de Deus que o homem morresse. Para mim não foi Deus que criou a morte. Muito obrigado, irmão 30. Não sentir a sua percepção no princípio do que tens lido, do que Deus tem te revelado, é assim como ela diz, então continua com esta sua verdade. Muito obrigado. E pastor Maia, a questão é a mesma. Foi a vontade de Deus para que o homem morresse? Sim, é imagem, é semelhança. Ok. Significa o que Deus queria pensar, e esse homem também poderia pensar nisso. Porque é a imagem, segundo o Sheikh, ao chegar significa a texuque de Deus. Homem na terra, Deus no céu. Não existe algo na terra que pode acontecer sem parente de Deus. O pecado é parente de Deus. Para o homem cometer pecado. Por quê? Por que eu estou falando assim? Temor e intenção para na terra, começou a passar para a terra, viu o show. Show nesse dia que tinha ido a se apresentar na casa de oração, ele estava na casa dele. Então, o temor foi pedir a autorização do céu em Deus. E Deus autorizou. Vai, planifica tudo, mas vou para a água dele. Significa tudo que acontece na terra é permissão de Deus. Pastor, gostou uma parte? Gostei uma parte. Deus permitiu que o Satanás danificasse ou tocasse o corpo de Jó. Sim. Mas não permitiu para que morresse. Sim. Por quê? Eu estava explicando assim. Exato. Todas as coisas que acontecem na terra são de Deus. Nem que demônio a romper é para de Deus. Nem que esse demônio quando quer fazer algo, primeiro consulta a Deus. Então, se o homem peca, se o homem comete pecado para morrer e morre,
porque tudo é a chave de Deus. Temor não tem capacidade, não tem a mente de pensar em algo do homem ir cometer pecado ou morrer sem que. Sem que o próprio Deus tenha prometido. Mas há uma questão aqui, pastor. Imagine, porque eu penso que talvez Deus estava a provar, ou seja, Deus pode permitir a tentação ou a aprovação, mas não permitir o homem o pecado, exatamente. Então, essa parte, como é que é, pastor? Essa parte de Deus permitir o homem pecar. É claro que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Desculpe, pastor, nos quadros concordando com o que está dizendo. Eu passei pela rua a entrevistar algumas pessoas e uma das coisas que as pessoas diziam é que não é a vontade, não foi a vontade de Deus e não é a vontade de Deus que o homem peque e depois de pecar o homem possa morrer. Porque até alguém citou uma passagem bíblica, eu não sei, ele diz em Ezequiel, se a memória não me falha, eu guardei Ezequiel capítulo 4, e disse capítulo 18. Citou algumas coisas. Eu, quando cheguei, procurei onde estava a Bíblia. Eu não sei, talvez abrimos a Bíblia. Ezequiel, parece Ezequiel capítulo 18, onde diz, o tema diz que a responsabilidade é pessoal. Então ele diz que o pai condenou o pecado do seu filho e o filho condenou o pecado do seu pai. Mas aquele que pecar contra Deus, morre. Não é? E depois há uma passagem, ainda eu li, acompanhei até aqui embaixo, onde ele diz, não é a vontade de Deus que o homem morra. Não é? Então eu ainda deu-me a entender que tinha que fazer essa pergunta aos nossos painelistas, mas como que é a vontade de Deus? Como é que nós, segundo as verdades que temos lido, do que a Bíblia tem nos ensinado, é a vontade mesmo de Deus que o morre? Então, o pastor acabou de defender, na verdade, tudo depende de Deus. Como é que é isso? Ok, é um tempo que Jesus estava reunido com um povo em sinagogas. Tem um povo que estava também acerca da morte. Exato. Mas Jesus tem uma palavra que ele respondeu. Não tema a pessoa que mata porco, significa é demônio. Mas tema a pessoa que mata o porco e anda leva no inferno. Sim, que é Deus. Significa tudo que acontece na terra, eu sou a repetir. Tudo que acontece na terra não é a responsabilidade do demônio. É a responsabilidade de Deus. Porque esse demônio foi criado por o próprio Deus. É como eu criar meu filho e entregar uma empresa. Ele não pode expulsar um trabalhador sem eu Jesus. Ele vai me falar, o meu trabalhador cometeu algo xixi. Eu vou avaliar. Se eu avaliar, pode matar meu filho, expulsa. É como o destino. Todo o destino que acontece na face da terra, nem que seja achetar, demônio acheta, demônio provoca, demônio vai, ele faz campanha, é campanha de demônio, mas todos os planos que acontecem na face da terra é plano de Deus. Sim, só o homem, se comete pecado, é a falta de fé, o homem não tem fé. Sim. Então, se o homem não tem fé, comete pecado, descarrega. E quando comete pecado, morre. Sim. Então, todo o padrão é a vontade de Deus. Pecado, a morte, tudo é a vontade de Deus. Muito obrigado, meu pastor. Irmão Trinta, tens alguma coisa a dizer a respeito disso? Ok, por favor. Eu tenho algo, porque estamos a professar a mesma religião, somos cristãos. Só um pedido que muitas das vezes, quando nós planamos, temos primeiro que estar envolvidos naquilo que é a palavra de Deus. Nesse caso, nós temos que nos basear a partir da criação, que lá o Gênesis, até Apocalipse. Aí nós vamos falar a verdade com uma convicção. Quando nós dizemos que tudo que existe, ou quando o colega do painel está dizendo que tudo que cá existe é a vontade de Deus, então, por mim, Deus não poderia separar, não poderia trazer aqueles mandamentos, dizer não faça isso, não mata, se Ele mesmo criou, que as pessoas podem se matar. O Deus não poderia dizer não pode adulterar, se foi Ele que criou o adultério. Não poderia dizer não pode roubar, se foi Ele que criou o roubar. Talvez aqui há uma questão de percepção. Sim. O que nós precisamos perceber é Deus permite
que o seu filho, aquele que crê em Deus, possa passar algumas tentações. Isso Deus permite. Mas Deus permite para que ele seja glorificado. Sim. E não dizer que tudo que existe foi a vontade de Deus que isso aconteça. Para mim, isso não constitui a verdade, porque podemos nos basear aqui de Gênesis até Apocalipse. E eu quero acreditar que a vontade do programa é mesmo cingido na verdade, seja os irmãos da religião islâmica, eles estão baseados no seu Alcorão, na sua crença, e assim nós crentes também temos que ter uma crença, que é a palavra de Deus. Agora, não é verdade dizer que tudo que está a acontecer é a vontade de Deus. Não, não é. Muito obrigado, irmão Treina. Quer pedir alguma coisa? Quer dizer, o nosso operador está a dizer que estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas antes há uma questão muito importante que temos que levantar, a questão do fim do ano, o termo, o destino. O homem foi criado, viveu, depois de ver ele morre. Depois de morrer, em suma, vou começar pelo Chico. Resumo, depois o pastor, depois vai terminar o 30 e depois as outras questões. Por favor, sempre o homem depois de ver morrer, para onde é que ele vai? Qual é o destino? Qual é o fim dele? Sim. Quando alguém morre, não significa exatamente o fim. O fim, ok. Sim, mas sim. Como eu estava dizendo, eu tenho que sempre repetir isto, porque é o tema. Exato. É a saída desta para a outra vida. Quer dizer, quando você sai deste mundo, você vai ter que viver na sepultura. E depois da sepultura, tem apenas dois destinos. Ou você vai ter que ir no paraíso, ou então no inferno. Estes são os destinos que alguém irá ocupar-se. Aliás, só para fazer perceber que todo ser humano tem o seu lugar no inferno e tem o seu lugar no paraíso. Desculpa, chefe pedido. Tem o seu lugar no inferno? Sim. Ao mesmo tempo? Tem o seu lugar no paraíso. Agora uma questão que podíamos ainda levantar, mas o tempo já nos permite. Sim. Muito obrigado. Sim. Pastor, não é? O fim. Sim. O homem quando já parte desta terra, a morte, sabe? Segundo o livro de Revelação, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, Deus irá juntar todos, independentemente religioso, independentemente não religioso, e vai julgar segundo as suas obras. Depois daí, haverá separação. Os que não vão achar que os escritos são o nome do livro da vida, serão lançados no inferno. E esses que vão ser achados, escritos são o nome do livro da vida, vai no paraíso. Então, a morte não é o fim, mas tem uma vida depois da morte, tem uma vivência lá. Uma outra vida lá. No mundo dos mortos. Depois daí, haverá esse julgamento. Mas antes desse julgamento, haverá o pagamento. Segundo o livro 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 16. Antes do fim do julgamento, haverá arrebatamento. Jesus vai dizer, já é depois da morte. Jesus vai dizer aos seus anjos e ele vai abrir o cemitério, segundo as Escrituras, e aqueles que adoraram a Deus, Espírito da verdade, será ressuscitado primeiro, e juntos Jesus com eles, no céu. Então, depois daí, haverá esse julgamento. Já agora, a morte não é o fim. Se o homem morre, ainda espera ainda os dias, os anos, semanas, até o tempo que Deus vai terminar a terra. Muito obrigado, pastor. Chefe Pedido disse que o homem, quando morre, ele tem que estar na sepultura, e depois dessa sepultura, ele vai para ou o inferno, ou vai para o paraíso. E o pastor Maia também estava a dizer que depois do homem morrer, não é o fim, não é? Terá que passar por um processo
que Cristo virá, não é? Sim. E depois ele será arrebatado para... ou seja, antes do nesse arrebatamento aí, não é conflito muito. Ok, exatamente. É só amor. Independentemente religioso como não. Mas ao terceiro Jesus, a segunda vinda aqui na terra, somente vai ressuscitar fiéis. Os fiéis. Assim viveram. Pessoas já viveram. E haverá os que vão receber arrependimento ainda no meio, depois haverá fé. E essa fé, todos serão juntados. Então já haverá esse julgamento. Logo, a pessoa quando morre, não vai direito ao paraíso sem ser julgado, sem ser ajuizado os seus problemas, as suas obras. Sim. Depois de morrer a pessoa, primeiro morre, aí dá mesmo. Eu já pensava o que acontece lá. Eu não posso, posso mencionar porque eu não sei. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. No 30. Muito obrigado. Então, muitas das vezes, gosto mesmo de ser direto. Quando diz que qual é a finalidade do homem depois da morte. A palavra de Deus, e nós crentes, nós cremos que só existem dois e únicos destinos para o homem. Ou o homem vai para o paraíso, como afirmava o Gênesis, ou você vai para o inferno. Mas este preparo é pessoal, você já decide desde já. Se cabe à pessoa a sua decisão. Se você quer ir para o inferno, você pode viver tudo aquilo que Deus disse que isso não. Você se preparou e vai para o inferno. E aquele que vive segundo os estatutos de Deus, este estará ao lado de Jesus. Esta é a única verdade que está na palavra de Deus. Muito obrigado, queridos painelistas. Chegamos ao fim do nosso programa. Últimas considerações, irmão 30. É de agradecer à televisão MTV e também agradecer o espaço que possamos dar continuidade. Na verdade, temos muitas almas caminhando para o inferno e a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos pereça. Todos poderíamos estar juntos com Ele. Mas Ele colocou uma condição. Se você aceitar que, na verdade, Jesus é o único e suficiente Salvador, você estará no gozo eterno. E se você não aceitar, você estará no gozo eterno, mas no inferno. Muito obrigado. Muito obrigado. Pastor Maia? Quero agradecer o tempo. Exatamente. E dizer que estarei a orar, porque Nampula está morto. Então, com esse convívio religioso, vai levantar em Nampula. Muito obrigado, pastor. Dizer que mais força. Exato. Convida mais outros. Sim. E ser que também agradecer ao Sheikh que veio aqui. Ser que mais força, Sheikh. Deus que te abençoe. E só estou muito feliz. Obrigado, pastor. Nós que estamos felizes pela sua presença. Sheikh, últimas considerações. Sim, agradeço o convite. Exato. E que assim vocês sejam assim falando. E eu gostaria de estar aqui só para falar da morte, porque esta é a realidade. Sendo a realidade, temos que nos preparar. Porque é um fenômeno que não desespera. É um fenômeno que não desespera. Sim, mas nos surpreende sempre. Então, assim, temos que nos preparar. Aliás, a melhor preparação não é senão temido a Deus. Muito obrigado. É assim como nós terminamos nosso programa Convívio Religioso, com a promessa de voltar mais um dia como este com mais informações religiosas. Muito obrigado.